Ai, amiguinhos, eu vou aparecer nesse vídeo ainda com restos do creme que eu tô usando e nesse bem vestido assim, meio erótico. Vou se esconder. Eu recebi uma pergunta bem interessante sobre quantas línguas você fala, Joana. Eu vou tentar responder. Eu, na verdade, não falo nenhuma língua que eu conheço, nenhuma língua que eu sei falar bem. Por quê? Porque eu não terminei ensino básico. Assim aconteceu por vários motivos. Porque meu pai morreu, minha mãe ficou sem condições, por causa de questão de saúde, por causa de situação de política. Por isso, e depois na Ucrânia, eu não era bem complicado com isso, porque o nosso direito de língua era violado, era muita língua russa que eu não queria estudar na língua russa. Por isso, é muito triste para mim, mas eu não terminei a escola. Mas quais são as minhas línguas? Minhas línguas maternas são ucraniano e português. Mas aqui é mais complicado. Eu vou contar no início sobre minhas línguas maternas. O meu português que eu falo é mais arcaico, né? Assim que eu nasci num lugar isolado de um lado, eu sempre era assim meio isolada, por isso eu fiquei muito daquelas terras de onde eu sou. Eu também apanhei muito sotaque carioca e foi. Mas depois, conhecendo o mundo, a maioria das pessoas que eu falava português lá na Europa era mais angolano e português, né? Pessoas de Angola e Portugal. Por isso, essa mistura, de um lado português bem arcaico, de outro lado bem com muita coisa que eu apanhei, era bem diferente, né? E assim que eu falo. Ucraniano de vez era ucraniano também mais arcaico. Não sei porque era minha natureza, ou era as pessoas que eu estava rodeada. Mais arcaico de um lado que eu apanhei da minha mãe, mas também com muitas gírias do polaco, porque minha mãe tem nacionalidade judeia polaca, nascida na Ucrânia. Por isso, é assim, é bem diferente. Línguas que eu sabia falar são bem diferentes e muita mistura de tudo isso, né? Ucraniano, português, tudo. Mas com o tempo, que sempre foi inglês, a gente pegou muita coisa do inglês desde sempre. E assim, com com eu acho que eu vi primeira vez em inglês, como acho, não sei, ainda bebê. Moramos aqui nessa sociedade que já há muito tempo dura isso. E meu inglês, com o tempo, eu comecei a melhorar. Aprendi a entender, depois demorou muito para aprender a falar um pouco, falar coisas básicas. Eu fiquei bem feliz quando eu aprendi a entender filmes e séries. Quando eu comecei a viajar e comecei a falar frases simples, frases assim. E com o tempo eu aprendi a entender tudo e falar quase tudo. Não, eu ainda tenho sotaque, ainda cometendo uns erros da gramática, tudo. Mas eu posso falar com pessoas em inglês. Eu nunca fui à escola para aprender inglês, mas eu aprendi a entender e falar básico, e depois mais, não sei que nível eu tenho, mas eu posso falar em inglês. Por isso, com o tempo eu melhorando. Claro que ainda estou viva, e quando vou ficar viva vou melhorar até 10 anos, melhorando sozinha, tentando melhorar meu inglês. E viajando, quando eu comecei a viajar, eu fui para a Alemanha, para a Polônia, como pessoa dessa situação complicada, eu viajei muito, né, para conhecer o mundo. E com o tempo isso me ajudou muito a viajar, especialmente na Polônia. Na Polônia também eu me aproximei a polaco, que é a língua materna da minha mãe, que é a língua que também gostamos muito, que
É língua bem parecida com o ucraniano e polaco não deu tão certo como inglês. Eu aprendi a entender polaco. E falar, de um lado, nós sempre usamos, desde sempre eu uso muitas palavras polacas, mas de outro lado é complicado para mim falar em polaco. Eu tenho algumas dificuldades. Eu vivo em Cabo Verde, mas antes de viver em Cabo Verde eu conheci música da Cesárea e dos outros artistas como Umbana, depois foi quem? Tcheca, Ildo Lobo, etc. Tito Paris. Eu aprendi crioulo nas palavras, nas músicas, nas letras e encontrei muitos cabo-verdianos antes de conhecer mesmo Cabo Verde. Por isso, crioulo eu aprendi muito, eu apanhei muita coisa de crioulo antes de conhecer Cabo Verde. E depois, quando conheci Cabo Verde pela primeira vez, e agora eu vivo em Cabo Verde, eu estou em Cabo Verde ano e meio sem sair, né? Por isso, eu entendo tudo em crioulo. Falar também, eu gosto de adicionar, eu acostumado a adicionar muitas palavras do dia a dia. Eu vivo aqui falando, até sem querer. Mas falar crioulo, eu às vezes, começando a falar depois de novo português, mas crioulo eu entendo tudo. Eu falo só ucraniano, português e inglês. Eu falo e entendo. São línguas que eu sou mestra. Inglês, polaco e crioulo eu entendo tudo. Falar, eu posso falar mais ou menos, né? Russo, para mim, sempre foi língua que era parte de torturas, dizemos assim. Eu ouvi russo sem querer entender, não a minha língua, mas lá morando na Ucrânia, a Rússia fazia tanta coisa para russificar todo mundo que eu me sinto bem magoada por causa disso. A minha alma ficou magoada. Minhas línguas maternas são ucraniano, português, até inglês, que a gente deve saber, porque a língua é internacional, eu gosto de falar inglês. Por isso agora eu uso o russo só para fazer aquelas personagens loucas, aquelas russinhas loucas. É o troco, né? É o troco que minha resposta. Porque eu era criança inocente e o que a Rússia fez comigo, tanta propaganda, e depois quando eu comecei a lutar contra essa propaganda, eu mesma fui atacada, né? Por isso, é assim. Hebreu é língua que eu tenho também do lado da minha mãe, que tem antepassados, hebreus, judeus. Mas eu, na verdade, sei falar nada em hebreu. Eu conheci Israel, mas para mim aquela língua... Eu gosto muito de bamba. Bamba é um produto de Israel. Eu lembro, uma minha seguidora que morava no Israel sempre me mandava bamba. Mas eu conheço nada naquela língua, né? Espanhol com tempo que eu vivo, muitos anos, que eu já tenho muitos anos de idade. Eu comecei também a entender espanhol e responder algumas respostas curtas, um converso básico. Por isso, sim. Em geral, para concluir, eu posso dizer que eu falo ucraniano, português e inglês. São 3 línguas, né? Polaco, espanhol e crioulo eu entendo. Eu posso responder, eu entendo tudo, mas eu posso responder palavras básicas, conversas básicas. Por isso, e como eu vivo mais tempo, eu aprendendo mais línguas, que língua, única língua materna eu não posso dizer, porque eu sempre, para mim, quando alguém me fala língua materna, para mim, eu posso dizer português com ucraniano, com muita influência, muito banhado de inglês, porque desde a infância, desde tudo, eu ouvi muito inglês, assim, das pessoas. Por isso, assim que eu posso dizer, né? E agora, muita coisa que eu assisto em inglês, muita coisa que eu tenho amigos do mundo inteiro, eu falo inglês. Por isso é minha língua materna. Se falar
Língua materna que eu tenho, português com ucraniano, com inglês, né? E eu me sinto bem, eu vejo que muitas crianças de hoje, até mais conectadas com esse mundo de línguas, de idiomas, de conteúdos, de tudo, mais conectados. Eu tenho muito orgulho de ser parte do mundo. Porque eu falo? Porque mesmo guardar ucraniano e português era complicado, porque antes, como explicar para vocês como minha vida era antes? Agora, últimos anos, eu viajo pelo mundo. Eu falo com pessoas de todo mundo. Eu trabalhei na empresa italiana online. Eu agora faço vídeos em ucraniano, em português. Eu encontrar um turista do mundo inteiro. Mas lá na Ucrânia, especialmente antes de 2012, era quase impossível falar com alguém em outras línguas. Internet antes não havia, a gente não havia internet, não tinha internet antes de 2012, internet limitado. Era complicado ser conectado com alguém do Brasil, Portugal, outros países, só quem estava lá mesmo. Eu estava sem praticar português, vai parecer estranho, mas também praticando pouco ucraniano, porque era muita coisa em Rússia, comprava tudo, rádio, televisão, para instalar a língua russa lá. Eu guardei ucraniano e português em mim, melhorando meu inglês, por isso eu sou assim. São minhas línguas. Ucraniano, português e inglês. E crioulo sempre gostava, muito gostativo de falar crioulo. Sempre gostava cultura e tudo de Cabo Verde. Eu não sei falar bem, eu sou mesmo começando a falar no TikTok, eu acho. Eu tenho uns vídeos que eu comecei a falar crioulo. Lá vídeos curtos, vocês podem ver. É assim, eu tenho vergonha de começar a falar, porque eu, na verdade, quando ficando bêbada, falando aqui no chão de Alecrim, falando sou crioulo, 30 minutos contando histórias em crioulo. Não é minha língua materna, eu apenas admiro muito crioulo. Eu acho língua bem esperta, dizemos assim. Em alguns assuntos mais esperta, mais correta do que português, mais simples. Parece inglês também, é língua simples, mesmo tem assuntos básicos, como em inglês, não tem palavras tão compridas, né? Eu admiro muito a língua crioula, a língua de Cabo Verde, Sotavento, Barlavento, eu entendo até Sotavento, até crioulo badio. É assim, por isso agora, que língua eu falo, com minha mãe eu falo ucraniano com mistura de português, já, porque ela já, assim, eu acho ela tem fobia, porque ela nasceu durante a ocupação soviética. Ela tem fobia de ficar mais calada. Ela entende muito bem português, mas fala pouco. Mas em casa nós falamos ucraniano com mistura de português e polaco. Mas com a maioria das pessoas eu falo português arcaico do Brasil, com mistura de português de Portugal, com mistura de crioulo, muita presença, muita maneira de falar. E com algumas palavras que eu apanhei em Portugal, Polônia, Alemanha, tudo. Eu sou bem cigana, eu sou bem nómada, eu sou bem... Olha, tanto tempo eu já vivo em Cabo Verde. E eu sou bem cidadã do mundo, né? E eu gosto dessa liberdade. Eu gosto de escrever minhas poesias, minhas músicas, eu gosto de fazer vídeos. E, na verdade, eu sou language lover. Eu gosto de aprender novas línguas, pesquisar informações. Eu adoro isso, eu só queria ter mais recursos e mais tempo, mais uma vida para isso, né? Minha vida é muito drástica. Mas graças a Deus eu tenho essa oportunidade. E claro que entender aquelas mornas de Cabo Verde, que são músicas verdadeiras, especialmente antigas. Estudo, gente. Vou viver em Cabo Verde, aprender mais crioulo. Assim, um dia eu vou ter filho, meu filho vai falar português, crioulo, inglês, ucraniano, polaco, holandês. Porque holandês pode ser também.
Aqui em Cabo Verde são assim, as pessoas são assim, muita gente fala línguas. E aqui eu gosto. Eu gosto muito disso. Eu lembro meu primeiro namorado, que eu já falei dele, que era filho de pai cabo-verdiano com mãe ucraniana. E a sua mãe era também meio ucraniana, meio polaca. E a gente falava português, crioulo, ucraniano, tudo. E outras pessoas, aqui eu não sabia que aqui todo mundo é assim. Todo mundo aqui, o meu vizinho fala holandês. Meu vizinho é cabo-verdiano, fala holandês. E muita gente que fala muitas línguas. Isso para mim é enorme. Cabo Verde é bem povo aqui, bem educado. Muita gente fala francês. Aqui povo bem inteligente. Isso que eu gosto de viver. E também sei aprender. É assim. Tudo que eu... É assim que não está a viver. Eu vou fazer, eu sempre falo no início, quando vou terminar vídeo, falo, é assim. E desde esse vídeo eu vou começar a dizer, é assim que não está a viver. Até já.